Olá, boa noite. Eu sou Vanessa Casalino e este é o Cenário Econômico pela TV Brasil, dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. 2017 deve chegar ao fim com a menor inflação em 2 décadas, segundo a prévia do IBGE. Banco Central calcula alta de preços abaixo do piso da meta definida pelo governo e revê para cima o crescimento do país. 2 trilhões de reais é tudo que já pagamos em impostos só este ano. E o ministro da Fazenda volta a falar em aumento de tributos para cumprir a meta fiscal. O brasileiro vai gastar menos na ceia de Natal este ano. E uma entrevista com o presidente do Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem, Roberto Pasqualin, sobre arbitragem tributária. Tudo isso no Cenário Econômico que começa agora. O ministro da Fazenda admitiu hoje mais uma vez que pode recorrer ao aumento de impostos para assegurar o cumprimento da meta fiscal. Henrique Meirelles explicou que o foco estaria em tributos que dispensem a chamada anualidade, aquela exigência de que o aumento seja aprovado este ano para valer em 2017. Lembrando que a meta aprovada pelo Congresso permite ao governo fechar o ano com um déficit de até 159 bilhões de reais. Meirelles não descartou outras alternativas como contingenciamento, mas fez questão de enfatizar que a mensagem é clara. Abre aspas, nós vamos cumprir a meta fiscal e ponto, fecha aspas. Meirelles comentou ainda os rumores de uma possível redução da nota de risco do Brasil pelas agências de classificação. Segundo o ministro, esse movimento não existe. Ele explicou que teve conversas com as agências totalmente centradas na questão fiscal e nas razões para deixar a votação da reforma da Previdência para o ano que vem. E a Petrobras anunciou hoje a previsão de investimentos entre 2018 e 2022. Quem tem os detalhes e conversa com a gente hoje da redação da TV Brasil no Rio de Janeiro é Flávia Grossi. Flávia, diferentemente dos anos anteriores, a Petrobras prevê aumento de recursos? Boa noite. Exatamente, Vanessa, boa noite para você, uma ótima noite a todos. Olha, a previsão de investimento da Petrobras para os próximos 5 anos é de 74 bilhões e meio de dólares, o equivalente aí a 250 bilhões de reais. Esse número representa um aumento de 0,5% em relação aí ao que foi investido, ao que foi previsto no plano anterior. Isso representa uma mudança de estratégia da estatal em relação aos investimentos dos últimos anos. Desse total que será investido de 2018 a 2022, a maior parte, cerca de 60 bilhões de dólares, serão para a área de exploração e também de produção. O restante vai para o refino e também para o gás natural. A gente lembra que a Petrobras afirmou hoje que a expectativa para os próximos 5 anos é de um aumento de 30% na exploração e na produção do petróleo, o que mostra aí um momento de recuperação depois de uma grave crise. Vanessa. Verdade, Flávio. Obrigada por sua participação aqui. E nessa quinta-feira, Brasília sediou hoje uma reunião de cúpula do Mercosul. O presidente Michel Temer passou a presidência rotativa do bloco ao Paraguai. Um pouco mais cedo, Temer recebeu o presidente argentino, Maurício Macri, que também veio para o encontro. Temer elogiou a condução do argentino na aprovação da reforma da Previdência e disse que ela serve de exemplo para o Brasil. O impostômetro da Associação Comercial de São Paulo bateu mais uma marca bem expressiva na manhã desta quinta-feira. Quem nos conta o tamanho da mordida do leão é Luana Ibelli, da redação da TV Brasil aqui em São Paulo. Luana, quanto a gente já pagou ao fisco esse ano? Boa noite. Olha, Vanessa, foi muito dinheiro mesmo. Boa noite para você e para todo mundo que acompanha a gente. Por volta das 8 da manhã de hoje, o famoso impostômetro da Associação Comercial de São Paulo bateu um recorde e atingiu a marca de 2 trilhões e 100 bilhões de reais, 8,4% a mais que no ano passado. Esse valor inclui todos os tributos, os impostos, as taxas e as contribuições pagas pelos brasileiros para a União, os estados e também o município desde o primeiro dia de 2017. Lembrando que esses números são nominais, ou seja, eles não descontam a inflação. Bom, os economistas da Associação Comercial de São Paulo afirmam que esse aumento de um ano para o outro aconteceu por causa da retomada da atividade econômica no país,
principalmente do setor industrial, que teve uma expansão e, portanto, recolheu mais tributos. Outro motivo para o aumento da arrecadação é que os produtos e serviços estão mais caros, mesmo com a inflação menor em relação ao ano passado. Ela ainda é bem alta, né, Vanessa? Alto, bem alto mesmo, Luana. E você já ouviu falar em arbitragem tributária? O CONIMA, Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem, pretende incentivar o debate sobre o tema no ano que vem, aproveitando as discussões sobre uma possível reforma tributária. A arbitragem é apontada como uma solução para diminuir o tempo de duração dos processos, hoje superior a 10 anos nesses casos. Além disso, a alternativa promete também aumentar a arrecadação e contribuir para o crescimento do país. Acompanhe agora a entrevista que eu gravei mais cedo com o presidente do CONIMA, Roberto Pasqualin. Roberto, muito obrigada por sua presença aqui. Eu queria então começar do começo. O que é que seria arbitragem, esse tipo de solução de conflito, né? E em termos de matéria tributária, quem é que faria essa arbitragem na solução das lides? Dentro do conceito de arbitragem em geral, os árbitros são pessoas privadas, como eu sou um árbitro, atuo em arbitragens privadas. A lei de arbitragem permitiu a arbitragem também com a administração pública. Na arbitragem com a administração pública, a arbitragem se faz em câmaras de arbitragem, câmaras privadas, câmaras que podem conduzir um processo de arbitragem entre a administração pública e um contribuinte, por exemplo, em matéria tributária. Quais são as matérias tributárias que podem entrar em discussão? Quaisquer, todas essas que são discutidas no judiciário estatal podem ser levadas à arbitragem privada. Agora, a arbitragem passa ali por uma negociação e também leva muito em conta a vontade ali das partes, né? Em relação à matéria tributária, o Estado poderia abrir mão de receita, poderia abrir mão de tributo? Até que ponto o Estado, a administração pública poderiam negociar para que se chegasse a uma solução arbitrada? Não há como desistir da cobrança do tributo. Isso é obrigatório por lei. Então, não há como cogitar da administração abrir mão da cobrança do tributo. Não é isso. A arbitragem tributária vai examinar se o tributo está sendo cobrado corretamente. Por exemplo, você tem um tributo sobre a propriedade, o IPTU, só para dar um exemplo fácil de todo mundo entender. O IPTU é um tributo cobrado pelo município sobre a propriedade urbana. O ITR é um imposto sobre a propriedade rural, cobrado pela União sobre a propriedade rural. Muito bem, há discussão se a propriedade é rural ou se a propriedade é urbana, de acordo com a legislação nacional. Muito bem, essa discussão vai decidir ou no judiciário estatal ou numa câmara de arbitragem se a propriedade é urbana e cabe o IPTU ou se a propriedade é rural e cabe o ITR. É isso que está se discutindo. Não está se discutindo se não vai cobrar o ITR e não vai cobrar o IPTU, vai abrir mão de tributo. Não se pode abrir mão de tributo. O tributo é cobrado por lei. O que a arbitragem vai fazer? Definir se o tributo está cobrado corretamente, de acordo com a lei. Isso o judiciário já faz, e faz bem, mas o judiciário está atolado de processos. O maior número de processos é em matéria tributária. Por que não levar para a arbitragem privada? Que é uma solução que está em voga, né? Agora, você falou que existe a lei de arbitragem, que ela autoriza a arbitragem com a administração pública também. Agora, vocês querem aproveitar a reforma tributária no ano que vem para aprovar uma lei específica em relação à arbitragem em matéria tributária, é isso? É isso. Por quê? Porque as regras de tributação e a resistência da administração pública quanto à sua titularidade em relação à cobrança do tributo, aquilo que você estava falando, não posso abrir mão de cobrar o tributo. Essa é um tabu
Um direito público mais clássico. É um tabu que existe, o tributo só a administração pública pode cobrar, só o judiciário pode decidir. Se você não tem uma lei que regule a arbitragem tributária com qualificação jurídica adequada, ou a administração pública não vai entrar na arbitragem tributária, ou o contribuinte não vai entrar na arbitragem tributária. E aí você perde a utilidade da solução privada por árbitros quanto à matéria tributária. Quer dizer, no sentido de que porque envolve impostos, tributos, é preciso uma segurança jurídica maior para que esses atores aí aceitem essa possibilidade. Exatamente. Para que as pessoas se sintam incentivadas a discutir essas questões tributárias também numa Câmara de Arbitragem Privada. Por que não? Agora, você falou um pouquinho, né, da demora do judiciário. Qual é a situação que a gente tem hoje? Em geral, quais são os processos e, em relação às empresas, por exemplo, quanto tempo isso leva no judiciário para uma solução? Números do próprio judiciário, Conselho Nacional de Justiça, números da Procuradoria da Fazenda Nacional. Processos de cobrança de tributos, em geral, podem levar 15 anos. 15 anos. 7, 8 no administrativo, 7 ou 8 no judiciário, para que se resolva uma questão de cobrança de um tributo que é exigido por lei. Nem o contribuinte consegue resolver a questão, nem a administração consegue arrecadar. Ficam os dois parados. Os dois parados. E quando a gente fala exatamente em atividade econômica, 15 anos com o tributo, com uma cobrança pendente, é muito tempo, né? Quais são os prejuízos econômicos, claro, mas também jurídicos? A empresa, por exemplo, fica impedida de fazer alguma coisa, de tomar decisões em relação a essa demora? Fica. Essa demora, quando há uma cobrança, um auto de infração, uma exigência tributária de uma empresa, em geral, ela é obrigada a fazer uma provisão contábil. O que é uma provisão contábil? Você reserva um dinheiro para, se ganhar, ok, é lucro para a empresa. Se perder, ela já tem o dinheiro reservado para pagar. Essa provisão contábil diminui o patrimônio da empresa contabilmente. Diminui o valor da empresa no mercado. Vamos dizer, se ela vai fazer ser objeto de uma compra e venda, de um M&A, ela perde valor porque tem aquela provisão contábil. Ela perde crédito, reduz a capacidade de obter crédito no sistema financeiro. Então, esse é o prejuízo da empresa. Para a administração pública também é prejuízo. E da administração pública, que não recebe o dinheiro. Se é devido, teria que receber. 15 anos depois, ou uma empresa ficar 15 anos com uma provisão contábil, reduzindo o seu lucro, reduzindo o seu patrimônio, é inadmissível isso. Sim. Inadmissível isso. Quer dizer, a solução traria aí uma melhoria tanto para a administração quanto para o contribuinte, para os dois lados? Não há a menor dúvida para mim, eu estou convencido disso. E o exemplo que eu dou é Portugal. Portugal, nossa conhecidamente, pátria mãe, burocrático, né? Conhecidamente mas que tem lutado para se livrar da burocracia, né? Ela criou uma lei de arbitragem tributária em Portugal, legislada e sendo aplicada diariamente há quase 10 anos. Muito bem. Numa informação que eu recebi em uma reunião em Lisboa com representantes do Brasil, da Receita Federal, da Procuradoria da Fazenda, advogados, câmaras e quem faz a arbitragem tributária em Portugal, para a gente conhecer como isso funciona. Um parâmetro. Muito bem. Duas informações que eu acho importantíssimas que eles nos deram lá, oficiais. Primeiro, o tempo de solução de questões levadas à arbitragem tributária, Estado e contribuinte. 4 meses e meio é a média. Imagine 4 meses e meio versus os nossos 15 anos. Não dá para... Segunda informação importante, não é
apenas por arbitragem que se cobra imposto em Portugal. Você tem os modelos clássicos, como nós temos aqui, o judiciário, questões que vão para o judiciário, o administrativo, questões que vão para o administrativo. Que também demoram, né? E também demoram. E tem agora essa terceira via em Portugal. Muito bem. No ano de 2016, que é o que eles tinham de informação, a cobrança, a arrecadação tributária em Portugal foi maior pela via da arbitragem, por essa terceira via, do que pela cobrança clássica, administrativa e judicial. Agora, as pessoas ficam na seguinte dúvida, né? A gente tem essa tradição aqui de o Estado resolver, o Judiciário resolver. As câmeras de arbitragem, elas teriam alguma certificação? Como é que as pessoas fariam para saber que aquela câmera vai fazer um julgamento técnico confiável, né, do conflito? O sistema de arbitragem cada parte escolhe o seu árbitro. Primeiro conceito. Então, o contribuinte escolhe alguém que ele confie, o Estado escolhe alguém em que o Estado confie. Esses dois árbitros, indicados voluntariamente pelas partes, escolhem um terceiro, que é vamos dizer, o presidente desse tribunal, esse tribunal de 3 pessoas. Muito bem. Qual é a garantia de que isso vai se desenvolver corretamente, imparcialmente, sem uma parte tentar proteger a outra, sem corrupção? Como é que você garante isso? Primeiro, uma lei adequada que defina qual é a qualificação de pessoas que podem atuar como árbitro. Por exemplo, né, lá em Portugal, eles exigem experiência de 10 anos em matéria tributária. Ok, é pessoa que já está com um conhecimento necessário para decidir bem. Segunda coisa, a escolha é feita pelas partes. As partes vão ter que avaliar quem ela está escolhendo. Uma boa arbitragem depende do quê? De um bom tribunal arbitral. Sem dúvida. De pessoas capacitadas, imparciais, com conhecimento da matéria. Por que isso não funcionaria? Onde estaria o risco de um desvio? Bom, risco de desvio há em qualquer função, em qualquer atividade. Né? Bem clara. Por isso, uma lei clara. E depois, não vamos regular as coisas no Brasil pela patologia. A patologia existe, acontece. Corrupção acontece. Para a gente finalizar rapidamente, como é que seria essa campanha no ano que vem? Existe a possibilidade, né, de se avaliar, de se aprovar talvez uma reforma tributária, mas como é que vocês pretendem fazer essa campanha para que essa lei seja aprovada? Olha, Vanessa, o que a gente está vendo é o seguinte: o Brasil está passando por um momento muito especial. Momento em que se tentam fazer reformas estruturantes, algumas já foram feitas, outras por condições políticas que todos nós conhecemos, não estão sendo feitas ainda. Muito bem. A próxima etapa que o governo anuncia é de uma reforma tributária. Isso. E a campanha viria como? Viria como inovar no sistema de cobrança tributária. Não se o tributo é imposto de renda, se é ICMS, se é ISS, se é IPTU, se é ITR. Não é esse tipo de objeto que se fará nessa campanha sobre a arbitragem tributária, mas é incluir a arbitragem tributária como uma terceira via de cobrança de tributos no Brasil. Perfeito. Como se faz em Portugal. Agradeço muito sua presença aqui. Obrigada. Obrigado a vocês. Depois do intervalo, o fechamento do mercado financeiro. A gente volta já. Estamos de volta e vamos direto conferir o fechamento do mercado financeiro. Ibovespa fechou em alta de 2,40% aos 75.133 pontos. Dólar comercial fechou em leve alta, 0,45%, R$ 3,309.
O Natal está chegando e você, já comprou todos os itens da ceia? Não, né? Sempre falta alguma coisa. A gente volta a falar com a Luana Ibelli, da redação da TV Brasil aqui em São Paulo, porque o brasileiro está mais cauteloso nesses gastos esse ano. É isso, Luana? A ceia vai ser mais magra? Isso aí, Vanessa. O brasileiro não vai deixar de reunir a família, fazer aquela boa festa de Natal, mas ele vai ser sim mais cauteloso com as despesas. O gasto médio com a ceia neste ano deve ser de R$ 136, enquanto em 2016 esse gasto foi de quase R$ 170. Ou seja, este ano o brasileiro vai gastar R$ 31 a menos na ceia de Natal. Esses dados são de um levantamento do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. A inflação dos alimentos consumidos na ceia teve uma queda de quase 5% em relação ao mesmo período de 2016, quando passou dos 11%. Mesmo assim, a inflação ainda está alta, passando dos 6%, eu digo a inflação dos alimentos da ceia de Natal, o que está bem acima da inflação geral, que está em 2,8%. Bom, a solução para economizar, além de gastar menos, vai ser dividir as despesas da ceia com os familiares. 73% dos brasileiros vai fazer isso. Entre esses, 36% vai fazer aquele conhecido esquema onde cada um leva um tipo de prato. E vai ser assim que vai acontecer lá em casa, viu, Vanessa? Minha avó já mandou avisar. E você, como que vai economizar na ceia de Natal? Ó, Luana, lá em casa quem manda é minha mãe. Sua avó que manda aí, né? Lá em casa é minha mãe. Mas assim, acho que a batalha é minha hora para ver quem é que fica longe do fogão, viu? A prévia do Índice Oficial de Inflação, IPCA 15, medido pelo IBGE, registrou a menor inflação para o ano desde 1998. Com isso, o índice acumula alta de 2,94% em 2017. Se o IPCA fechar próximo desse valor, a inflação vai ficar abaixo do piso da meta definida pelo governo, que é de 3%. Agora, no finalzinho do ano, os preços voltaram a subir. O índice passou de 0,32% em novembro para 0,35% em dezembro. Nesse período, a queda nos preços de alimentos e bebidas perdeu força. Transportes e despesas pessoais puxaram a alta, com destaque para gasolina, energia elétrica e gás de botijão, uma alta que a gente vem sentindo, né? Agora, já de acordo com a estimativa do Banco Central, a inflação deste ano deve mesmo ficar abaixo do piso da meta fixada pelo governo. Deve ficar em 2,8%. A previsão ainda mais baixa, né, que é essa que eu acabei de falar, do IPCA 15. Em setembro, essa estimativa era de 3,2%. Já para o ano que vem, o BC calcula uma inflação oficial em torno de 4%. O diretor de política econômica do Banco Central, Carlos Viana, atribui essa queda a um efeito muito forte da deflação de alimentos. Esse efeito que a gente acabou de sentir aí na informação da Luana, né, que deixou a ceia de Natal mais barata. Esse item passou de uma inflação de 10% em 2016 para uma deflação de 5% agora em 2017. Em outra análise, o Banco Central aumentou a previsão para o crescimento da economia este ano. Passou essa previsão de 0,7% para 1%, abaixo da estimativa do Ministério da Fazenda, que é de 1,1% e de 3% para 2018. A gente fala numa estimativa de 1 para 1,1%, parece que é pouco, mas a gente está falando aí da produção de riquezas do país, né? A gente está falando de todo o PIB, então dá sim uma diferença muito grande que repercute depois naquela avaliação de risco, que repercute na tomada de decisão para investimentos, enfim, parece pouco, mas tem uma repercussão grande aí. A do mercado financeiro é de uma previsão de alta de 0,96% de crescimento para 2017 e de 2,64% para 2018. Uma notícia boa que tomou conta do noticiário hoje foi a chegada do verão, né? Começou hoje por volta de 2 da tarde e aí, claro, isso também tem reflexo na economia. A Embratur espera que o sol, as nossas praias e a infraestrutura renovada pelos grandes eventos que o país sediou agora recentemente atraiam ainda mais o turista estrangeiro. A previsão é de um salto de 11% nessa estação, com 3,5 milhões de estrangeiros desembarcando por aqui até março. Isso representa aproximadamente 360 mil turistas a mais que no ano passado. E eles devem deixar por aqui mais de 3 bilhões de dólares e tem muita gente de olho nesse valor, né?
A Embratur vê uma série de fatores favoráveis, como o câmbio, hoje atraente para argentinos, paraguaios, uruguaios e chilenos, e além disso, há uma maior oferta de voos internacionais para cá. A rede hoteleira cresceu e é considerada preparada para atender bem essa demanda. O setor já tem boa notícia. No terceiro trimestre deste ano, as empresas de turismo tiveram um crescimento de 4,3% no faturamento. Cenário econômico termina por aqui, a gente se encontra amanhã. Você fica agora com Nos Corredores do Poder. Boa noite.